Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa manhã. Não sei que momento que você está estudando, está assistindo essa aula, mas de qualquer maneira eu já me compadeço da sua situação, porque eu sei que não é fácil a vida de um concurseiro e muito mais difícil ainda aquele concurseiro que precisa trabalhar, que ainda estuda para a faculdade, que tem família, que tem filhos. Então eu sei como você está se sentindo, a gente já tem algumas aulas, então a gente já consegue ter uma proximidade com você. Muitas pessoas têm vindo tirar dúvidas a respeito da disciplina. Você também pode, se você se sentir confortável, pode vir e nos chamar aqui para a gente tirar dúvidas a respeito da disciplina. Eu sou o professor Vandré Silvano, faço parte do projeto Missão Polícia e nós estamos com você nessa jornada de aprovação no concurso da Polícia Militar em Santa Catarina. Mais especificamente, nós estamos falando da 12112, é o RDPM Santa Catarina. O que é o RDPM? O RDPM é aquela legislação que vai falar sobre os comportamentos dos policiais militares, como que eles têm que se comportar, quais são os critérios para ele fugir ou não da disciplina já previamente determinada pela instituição. Então isso é um estudo um pouco mais prático da atividade policial militar, porém a gente traz ela para uma situação teórica que é o que a banca vai cobrar de vocês. Então tenham calma, tenham fé, a gente já está na nossa segunda aula, então se você não assistiu a primeira, volte, assista a primeira. Se você ainda não assistiu às nossas outras aulas, vá lá, assista às nossas aulas e vem conosco, que nós vamos juntos até a sua aprovação. Eu me chamo Vandré Silvano, nosso YouTube é Missão Polícia. Vai lá, clica lá nos nossos links, compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Beleza? Nosso Instagram é @prof.vandresilvano e lá a gente posta dicas diárias a respeito de concurso público, a respeito do seu concurso especificamente. Beleza, meus amigos? Sem perder mais tempo, a gente já vai iniciar a nossa aula. A gente já está na parte de especificação das transgressões. O que seria essas especificações das transgressões? Aqui é onde vai ser dito o que é o que são as transgressões disciplinares. Quais são as hipóteses delas acontecerem, como que elas serão julgadas, como que são as minúcias de cada transgressão. Beleza? A transgressão é qualquer violação. Aqui a banca pode trazer para você que transgressão disciplinar é somente a violação dos princípios de ética. Não. É qualquer violação dos princípios da ética, dos deveres, das obrigações, né, desde que não constitua um crime. Lembre que eu falei na outra aula para você que o policial militar ele tem uma linha para transgressão e uma linha para crime militar. Então, se ele foge à linha e não comete crime, ele vai para o lado da transgressão. Se ele foge à linha e vai para o lado do crime, ele vai para o lado do crime militar. Então aí não seria mais uma transgressão. É isso que ele está falando aqui para nós. Na verdade, é chover no molhado, né? Então seria transgressão disciplinar quando não constitui crime. Ok, sem novidade. Beleza? Vamos seguindo aqui. São transgressões disciplinares. Todas as ações ou omissões contrárias. Tudo que o policial militar fizer e for contrário à disciplina policial militar, especificada no anexo 1 desse regulamento. O que seria esse anexo 1, professor? Esse anexo 1, a gente vai ver lá no fundo o que seriam as transgressões. O que é quando o policial militar infringe alguma dessas transgressões. Quando ele faz algo errado. Por exemplo, lá vai ter chegar atrasado, apresentar-se mal fardado, trabalhar mal. Trabalhar mal é muito genérico, ele é muito utilizado de maneira genérica quando é mais para aquele policial que é carga torta e ninguém consegue responsabilizar ele por nada, ele vai ser utilizado esse trabalhar mal. Eu falo por experiência própria, beleza? Mas isso são águas passadas, então a gente vai passar todos esses aí com vocês, todas as hipóteses, beleza? A gente vai passar todas as hipóteses. Porém, a gente vai passar, a gente não tem como tocar muito em cada hipótese dessa, porque é muito na prática. Como eu falei na outra aula, a gente vai mais, é o que? Vai mais comentar o que a banca pode cobrar de você, certo? Então não adianta a gente ficar aqui falando todas as transgressões, porque não é o objetivo. O objetivo é que vocês saibam o que a banca pode cobrar. Ok?
Todas as ações, comissões ou atos não especificados na relação das transgressões do anexo 1 que afetem a honra pessoal, pundonor policial militar, o decoro da classe, sentimento do dever. Ou seja, não estará estipulado na relação do anexo 1. Porém, quando for relacionado ao decoro da classe, sentimento do dever, né, e contra o estatuto, as prescrições policiais e militares, ele estará transgredindo disciplinarmente. Ok? O julgamento das transgressões. O julgamento deve ser precedido de um exame, uma análise que considerem os antecedentes do transgressor, as causas que o determinarem, a natureza dos fatos, os atos que a envolveram e as consequências que dela advir. Então, o que a gente vai fazer? O que vai ser feito quando ocorrer uma transgressão disciplinar? Na análise dessa transgressão disciplinar, vai ser verificado os antecedentes do transgressor. É colocado, pegado uma ficha de assentamento dele e vai ser olhado quantos elogios ele tem, quantas punições ele tem, quantos atestados ele tem. Tudo o policial militar, a partir do momento que ele ingressa, ele tem um dossiê dele que ele é constantemente atualizado. Então, se o policial pega um atestado, já vai para esse boletim dele. Se ele toma uma punição, tomou uma advertência, vai ficar na ficha dele. Esse policial, o dia que ele foi de férias, vai estar na ficha dele. Tudo vai estar dentro desse dossiê. Então isso é trazido para dentro do processo, que aí vai verificar os antecedentes do transgressor. As causas que determinaram em que circunstância ele cometeu aquela transgressão. Certo? É isso que vai ser analisado. A natureza e os fatos que envolveram. As causas, mas o que estava por trás dessa causa, dele ter cometido aquela circunstância, aquela transgressão. Então isso que vai sendo analisado no julgamento das transgressões, pelo responsável pelo procedimento. Ok? E também as consequências que vão vir. Por exemplo, o que vai acontecer com o policial? O policial ele está respondendo administrativamente, só que ele já está baixado psicologicamente. Talvez se ele for punido por algum fato, ele fique pior ainda na questão dele emocional. Então, tudo tem que ser analisado, as consequências elas têm que ser analisadas no julgamento das transgressões, beleza? No julgamento podem, não devem, tá? Ok, já anota aí. Podem ser levantadas causas que justifiquem a falta ou circunstâncias que atenuem ou agravem. Então aqui a gente vai falar para você, porque isso aqui é importante. Circunstâncias que atenuam, que diminuem a pena e circunstâncias que justificam que extinguem a pena. Ok? Então são essas duas hipóteses que a gente vai tentar fazer você decorar. Ok? Então, circunstâncias atenuantes. Lá no direito penal. Você está estudando direito penal. Beleza? Então, atenuantes é o que vai o quê? Diminuir. Ok? E circunstâncias justificantes. Justificantes, você que está estudando somente para o curso de praça, você ainda não tem noção muito do que é essa justificação. Mas quem já está estudando direito penal militar sabe quais são as causas de justificação no que tange a exclusão do crime, né? Então tem lá as hipóteses que são as justificantes e as exculpantes. Então você sabe do que eu estou falando. Mas vamos lá, o nosso foco aqui é fazer você entender a nossa disciplina, o que são as justificantes e o que são as atenuantes. Vamos lá. Causas de justificação. Além disso, também ali a gente tem a circunstância que atenua e agrave também, né? Então vamos lá. São causas de justificação. Ter cometido a transgressão na prática de ação meritória ou no interesse do serviço ou da ordem pública. Por exemplo, os policiais militares que estavam atuando lá no dia 8, lá em Brasília, no dia 8, lá no Congresso Nacional, que acabaram cometendo a transgressão de disciplina de não cumprirem uma ordem. O superior mandou tu ir para cá, mas tu foi para lá e a minha ação foi meritória, porque eu salvei vidas, porque eu entrei numa sala engaisada e consegui liberar as pessoas que estavam presas. Então a minha atitude, por mais que ela tenha desobedecido o meu superior, desobedecer a ordem do meu superior, eu consegui salvar pessoas. Eu consegui, com a minha atitude de não dar bola para o meu superior,
não foi um crime, porque ele, ó, vem por aqui. Eu fui por lá, abri a sala e retirei pessoas. Então, isso já é um caso que a minha transgressão de não dar bola para o meu superior ocasionou uma ação meritória, porque eu salvei pessoas, eu ajudei pessoas dentro daquela sala. É cometida a transgressão em legítima defesa própria ou de outrem, por exemplo, alguém que vem me atacar e eu vou lá e me defendo, por exemplo. Então, em legítima defesa própria ou de outrem. Ter cometido a transgressão em obediência à ordem superior, por exemplo, o superior, como eu falei para você, tem uma ordem, né? Tem uma ordem do superior, de um coronel para deixar a viatura aqui. Aí vem o capitão e manda eu botar a viatura lá. Eu coloquei a viatura lá porque o capitão mandou, mas automaticamente eu descumpri uma ordem que já estava previamente determinada pelo coronel. Então eu vou responder aquilo ali, porém é causa de justificação, porque eu obedeci um outro capitão que mandava em mim. Então são nessas circunstâncias que vão ocorrendo a causa de justificação, que é o que? A exclusão da minha transgressão. Nada mais é do que isso. A transgressão pelo uso imperativo de meios violentos a fim de compelir o subordinado a cumprir rigorosamente seu dever no caso de perigo, necessidade urgente, calamidade, manutenção da ordem e da disciplina. Aí eu cito o mesmo exemplo do dia 8. Aí eu mando o policial, o superior manda o policial vir por aqui, porque aqui ele vai salvar pessoas, porém ele não quer ir. Então ele está dizendo que se eu pegar o policial e chacoalhar ele, dar os dois sulapos no rosto dele e acordar ele, ó, acorda, vai lá e faz isso. Já está dizendo aqui que seria uma causa de justificação, ou seja, não ocorreria a transgressão se o superior fizer isso. Ter havido por motivo de força maior plenamente comprovado e justificado, então, motivo de força maior é algo que ele não espera, algo que ele cometeu a transgressão porque ele não tinha como evitar, ok? Nos casos de ignorância plenamente comprovada, desde que não atente contra os sentimentos normais de patriotismo, humanidade e probidade. Então aqui a gente vai analisar as causas de justificações como algo muito difícil de ocorrer. A gente vai ter que tentar trazer para nossa mente a causa de justificação, ela vai ser serão motivos que vão excluir, né, de maneira definitiva a transgressão. Então elas são utilizadas algumas hipóteses para quê? Para que o policial não responda, não seja punido por isso. E aí a gente vai ter a prática de ação meritória. Então você tem que lembrar aqui, eu vou botar para você lembrar que o que a banca pode cobrar disso aqui, professor? Ela pode tentar confundir, ela vai tentar confundir a justificação com a atenuação. Beleza? Então a gente vai ter a obrigação aqui de passar para você de um jeito que a banca não consiga confundir vocês. Então por isso que a gente fala que é algo muito superior, muito difícil de ocorrer. Então você fica imaginando assim, poxa, ação meritória, interesse da ordem, poxa, lá no dia 8, policial, né, e tal. Aí você pensa de novo, a transgressão, legítima defesa. Poxa, legítima defesa, ela já é uma exclusão de um crime, né? Ela já é motivo para excluir um crime. Quem dirá excluir uma transgressão? Aí você começa a fazer essas assimilações. Cometida a transgressão em obediência superior. Poxa, o superior que mandou, eu só fiz o que ele mandou, então não vou responder por nada. Então, aí é aquela situação ali, meios violentos. Poxa, meios violentos para compelir o subordinado, então não vai ter. Então são essas hipóteses, são esses motivos que a gente vai dando para vocês aqui, para vocês tentarem entender. Poxa, motivo de força maior. Motivo de força maior, pô, não tem como evitar. Então são situações que a gente consegue entender assim, ó, que não tinha como evitar. Ok? Causa de justificação, basicamente a gente não tem como evitar. Porque eu não tenho como evitar uma ação meritória. Não tenho como, porque no interesse da ordem pública é algo muito superior, eu não tenho como evitar, certo? Também aqui, legítima defesa, eu não posso evitar alguém de querer me atacar, beleza? Outra coisa, em obediência à ordem superior, poxa, eu obedeci o meu superior, pô, eu vou ter que responder ainda, não existe crime disso. Aí essa aqui que poderia gerar um pouco mais de dúvidas na nossa. Imperativo meios violentos, né? Uso de imperativos meios violentos. Isso aqui já deixaria a gente meio, poxa, será que
Mas a gente só tá o quê? O seu dever em caso de perigo, necessidade urgente. Então, é algo que eu não tenho como me mensurar. Eu tenho que resolver, eu tenho que pegar meu subordinado e fazer ele cumprir o que tá previsto, porque é uma situação de calamidade pública. Né? Aí, como eu falei, motivo de força maior não tem como a gente evitar. Beleza? Aí nos casos de ignorância, desde que não atente contra os deveres militares. Não haverá punição nos casos for conhecida a causa de justificação. Não é que não ocorrerá o crime, é que não ocorrerá a punição, ok? Aí a partir de agora, perdão, a gente começa a analisar as circunstâncias atenuantes, que são o quê? Que são aquelas circunstâncias que vão fazer com que diminua a punição, né? E que o policial tenha diminuído a prática do que ele fez. Se ele fez algo errado, ele vai responder, só que com atenuante. Lembre que lá no início eu falei para você que teria alguns requisitos para determinar a punição do policial, o comportamento dele, na verdade os antecedentes dele, as fichas de assentamentos dele com as informações sobre o policial eram necessárias para quê? Para a gente verificar isso agora. Por exemplo, nas circunstâncias atenuantes, será feito bom comportamento, relevância de serviços prestados, ter sido cometida a transgressão para evitar mal maior, ter sido cometida a transgressão em defesa própria ou de seus direitos ou de outro, desde que não constitua causa de justificação, desde que não tenha sido, por exemplo, legítima defesa. Certo? Então tem essas hipóteses aqui, tá ok? Tem essas hipóteses aqui que são as circunstâncias atenuantes. Então aqui a gente vai tentar fazer uma diferenciação com as causas de justificação. As causas de justificação a gente viu que é algo que eu não tenho como controlar. Que eu não posso controlar. Aí agora aqui as circunstâncias atenuantes, eu já consigo evitar. Por exemplo, bom comportamento. Isso aqui vai ser visto lá no início, né? Nos antecedentes do policial. Relevância dos serviços prestados. É algo que o policial tem feito antes daquela punição em si. Então, assim, o bom comportamento, ele não tem um bom comportamento quando ele está fazendo algo errado, né? Quando ele está cometendo uma transgressão. Ele não tem não é importante a relevância dos serviços prestados por ele antes de eu saber que ele teve uma punição. Então, isso aqui, o 1 e 2, eles serão verificados durante o processo dele. Se ele teve um bom comportamento, isso aqui é tudo antes de ele fazer de ele transgredir disciplinarmente. Aqui no 3, ter sido cometida a transgressão em si para evitar mal maior. Certo? Aí aqui causa muita dúvida, principalmente em quem vai fazer o CFO. Porque mal maior no CFO, ele é utilizado como causa de justificação. Evitar o mal maior é causa de justificação e extinção da punibilidade. Exclusão do crime, na verdade, né? É uma causa de justificação, evitar o mal maior. Agora aqui não, ela é uma situação que ela é atenuante. Então isso você que vai fazer o CFO, você deve estar um pouco confuso com relação a isso. Mas no Código Penal Militar, lembra bem, no Código Penal Militar, ela vai ser uma situação justificante. Ela vai excluir, tá? Ela vai excluir o crime, ok? Ela vai excluir o crime no direito penal militar. Eu estou falando isso aqui para você que vai fazer o CFO. Ela vai excluir o crime no direito penal militar. Ter sido praticada ação para evitar o mal maior. Já aqui nas transgressões, porque ninguém está falando de crime, tá entendendo? A gente está falando de transgressão. Então, nesse caso aqui da transgressão, evitar o mal maior não é algo exorbitante. É evitar um mal maior. Então, a transgressão que ele fez, por exemplo, para evitar um mal maior, ele ajudou alguém, mas deixou outras pessoas sem resposta, deixou outros superiores de maneira sem... foi insubordinado com o superior, mas ele conseguiu evitar o mal a que ele se destinava. Então, assim, não se caracterizou o crime, né? Porém ele vai responder administrativamente e disciplinarmente. Então, por isso que a gente comenta aqui que ele foi
evitou um mal maior, evitou, com a atitude dele de transgredir na disciplina, ele evitou o mal maior. Então, para você, principalmente quem vai fazer só o de CFP, não se preocupa tanto com isso aqui. Agora, o pessoal que vai fazer o CFO, cuidado para não confundir. Ter sido cometida a transgressão em defesa própria de seus direitos ou de outrem, desde que não constitua causa de justificação. Então aqui ela está falando para a gente que não é legítima defesa. Olha só, vamos lembrar isso aqui. Ela está falando em defesa própria de seus direitos, entendeu? Então, o que eu cometi? Eu cometi uma transgressão quando eu estava dentro de uma instituição, lá dentro da sala do escalante, porque eu estava brigando pela minha escala. Aí eu me exaltei com o escalante e ele participou do fato e eu vou responder por esse fato. Então assim, eu cometi a transgressão buscando meus direitos. Buscando meus direitos. Então assim, continua sendo transgressão, porém vai ser analisado em que circunstância eu cometi essa transgressão. Então é isso que está falando aqui. Foi cometida em defesa própria de seus direitos ou de outrem, desde que não constitua causa de justificação. Nesse caso aqui, ela está falando que desde que não seja... como é que a gente vai dizer? Desde que não seja legítima defesa, certo? Desde que não seja legítima defesa. Aí a falta de prática no serviço. Então essas são as circunstâncias que vão atenuar. Poxa, o policial é novinho, não tem muita prática, cometeu transgressão e tal. Beleza, a gente vai atenuar a pena dele. O bom comportamento é uma obrigação que ele tem que ter, na verdade. A relevância dos serviços prestados. Então a única situação que deixaria a gente confuso é o ponto 3 e 4. Certo? Então, só que a gente está atento e não vai confundir isso, principalmente você que vai fazer o CFO, não vai evitar, não vai errar esse tipo de questão, porque no Decreto-Lei 12.112, ela vem falar que para evitar o mal maior, ela vai ser uma circunstância atenuante. Já no Código Penal Militar, ela vai ser uma circunstância justificante. Pô, professor, tu tá chato nisso. Eu tô chato porque eu já confundi isso. Eu já errei questões sobre isso. Lá no direito penal militar. Aí eu fiquei confuso. Poxa, será que é evitar uma maior? Não é, não é. Aí eu acabei errando questão. Lá atrás eu já errei questão sobre isso. Então por isso que eu falo pra você, fica atento. Fica atento porque a gente sabe o que tá falando. Beleza? São circunstâncias agravantes. Então assim, a gente já superou as situações que justificam, né? Justificam que excluem totalmente, certo? Não haverá punibilidade naquilo ali. São circunstâncias que atenuam, que haverão punibilidade, mas elas serão mais brandas. E tem agora circunstâncias agravantes. Não tem como confundir. Agora, agravante. Agravante é algo que vai majorar aquela circunstância do crime, da transgressão que ele cometeu. O que poderia deixar um pouco mais de confusão é a atenuante, né, e a justificante. Mas a gente já passou por isso, já conseguiu repassar o que pode a banca cobrar de vocês, e agora a gente vem para cá para circunstâncias agravantes. Vamos lá. A banca pode misturar para vocês aqui, trazer circunstâncias do direito penal, né, para você confundir na hora da prova. Mas a gente vai... Nosso aluno, ele está sempre atento ao que a banca pede no enunciado. Então, se o nosso aluno está atento a isso, ele não vai errar esse tipo de questão besta. Ok? Vamos lá, circunstâncias agravantes. Aqui a gente não vai ficar falando uma por uma porque você vai perder muito tempo. Ok? Mau comportamento. Então são circunstâncias que já atenuam já agravam, né? Já agravam essa transgressão. É o mau comportamento. Se prática simultânea de conexão de duas ou mais transgressões. Então aqui a banca pode mudar isso aqui por comportamento péssimo e algumas outras nomenclaturas. Então a gente vai apontar para vocês aonde a banca pode fazer questão. Reincidência da transgressão, mesmo punida verbalmente. Então, tipo, se ele já cumpriu se ele já foi punido por chegar atrasado, né? Foi punido por chegar atrasado com uma advertência e fez de novo, ele é reincidente. Ok? Ele é reincidente. Então lembra disso. Conlui de duas ou mais pessoas, então duas ou mais pessoas. Então aqui ele pode trazer 3 ou mais pessoas, a banca pode trazer. Ser praticada a transgressão durante a execução do serviço. Então isso aqui é uma coisa que, resumindo, isso aqui eu vou resumir para vocês essa parte aqui.
Basicamente toda transgressão, basicamente não, grande parte das transgressões serão praticadas em serviço. Então, tu já começa perdendo com uma agravante, entendeu? Então, poxa, é complicado, porque é difícil tu não cometer uma transgressão sem estar de serviço, é muito difícil. Isso aí vai servir bastante para o pessoal que já está na reserva. Fora isso, o pessoal da atividade vai responder transgressão basicamente quase sempre em serviço. Ok? Ser praticada a transgressão durante a execução do serviço, a gente já verificou. Ser cometida a falta em presença de subordinado. Tá? Então, a presença de subordinado, a banca pode trazer para vocês aqui, ó, superior. Tá? Ela pode trazer aqui, ó. Então você vai anotar aqui a subordinado, você vai grifar bem, igual a gente está fazendo aqui, ó. Grifa bem isso aí. Grifa bem. Grifa bem isso aqui de amarelo, roxo, sei lá. Ser cometida a falta em presença de subordinado. Subordinado, não de superior. Ok? Então até por isso que quando vai ser chamada a atenção de um policial, por exemplo, um tenente vai chamar a atenção de um sargento. Ele quase nunca, assim, não deve chamar a atenção dele na frente do subordinado do sargento, né, de cabos e soldados. Se forem superiores não tem problema, mas na frente do subordinado. Então, se ele cometer uma falta grave, né, na presença do subordinado, então isso já é uma circunstância agravante. Ter abusado do transgressor de sua autoridade hierárquica. Ser praticada a transgressão como premeditação, tipo, ele premeditou aquela transgressão. Não, eu já vou faltar ao serviço no dia tal, mas eu já estou premeditando, já estou falando para todo mundo. Então, isso aqui já vai ser usado contra ele, como uma circunstância agravante. Ser praticada a transgressão em presença de tropa, por exemplo, saiu de forma, jogou a cobertura no superior e virou as costas. Praticada a transgressão em presença de tropa. Agravante. Ter sido praticada a transgressão em presença de público. Presença de tropa e presença de público. Beleza? Aqui são os companheiros, né? E aqui é o pessoal civil, no caso. Então, o que a banca pode trazer para vocês de questões a respeito dessas circunstâncias agravantes, a gente está mostrando para vocês, a gente está grifando aqui para vocês não errarem. Beleza? Agora nós chegamos na parte onde nós dividimos as transgressões em leve, média e grave, certo? Desde que não haja causa de justificação. Vai ser analisado primeiro, houve causa de justificação, não tem que se falar em punibilidade, não tem que se falar em transgressão, acabou. Aí não tem nenhuma daquelas hipóteses que a gente viu de causa de justificação, aí agora a gente vai começar a analisar se ela é média, se ela é grave, ok? Vamos lá. Leve, média e grave. Então tente não lembrar de gravíssima, né? Porque senão a banca vai tentar trazer a respeito do Código Penal e a gente vai acabar errando questão que não deveria errar, beleza? A classificação da transgressão compete a quem couber aplicar a punição. Então, quando for finalizado o procedimento, o encarregado do procedimento ele vai dizer assim, ó, houve transgressão baseado no artigo tal, de média, de gravidade leve ou de gravidade média. Então ele vai equalizar baseado nesses 3 pontos, que é a leve. Ah, não, poxa, ele só chegou atrasado. Beleza, então é uma transgressão disciplinar leve. Ah, não, ele chegou atrasado, mas já foi mais de uma vez. Não, é média. Não, poxa, já é a terceira vez que ele chega atrasado, então ele cometeu transgressão disciplinar grave. Então aí, nessa transgressão da disciplina, no final das contas, nessa análise da transgressão, ela vai ser igual o juiz faz quando tem um crime. Ah, tem um crime, ponto. Aí o que eu tenho que vai diminuir, o que eu tenho que vai aumentar. Aí ele começa a fazer o balanço, não, pô, cheguei nessa conclusão aqui, a partir dessa conclusão aqui a gente vai ver se esse crime que ele cometeu vai ser médio, vai ser grave. Então a gente vai, depois aqui no próprio artigo, ele vai dizer pra gente o que é grave e o que é médio. Só que, dependendo das circunstâncias, ela vai aumentando ou diminuindo, passando para leve, passando para grave. Beleza? Então isso a gente tem que estar atento para não cair na besteira. A transgressão da disciplina deve ser classificada como grave quando não chegou a constituir crime. Constitua a mesmo ato que afete o sentimento, dever, honra policial, pundonor ou decoro da classe. Então, assim, o que o policial fez é grave. É grave.
botou em xeque toda a instituição. Por exemplo, foi na televisão e falou todas as minúcias de dentro de uma instituição, por exemplo. Ele foi lá na televisão, aqui a gente come aqui, a gente come ali, colocando em xeque a credibilidade da instituição militar. Então isso é considerado grave. Não é um crime, mas é considerado grave, porque ele feriu o decoro da classe. Ele expôs a instituição. Ok? Então lembre disso quando você for fazer essa questão. Tranquilo? Aqui a gente finaliza mais uma aula dessa legislação. Então a gente já está conseguindo evoluir bem, já estamos da metade para o final. E eu digo para você que nós estamos cada vez mais direcionando os seus estudos para que você consiga fazer uma prova com bastante qualidade. Ok? Dessa maneira, eu encerro essa aula e nós já iniciamos a nossa próxima aula. Mas não esquece de ir lá no nosso YouTube, Missão Polícia, nosso canal, dar uma verificada nos nossos vídeos, também no nosso Instagram, @prof.vandré_silvano. Lá, se você tiver alguma dúvida ou quiser saber algo sobre o concurso da PM de Santa Catarina, como é ser policial em Santa Catarina, vem, conversa comigo que eu posso te ajudar e garantir a sua aprovação. Beleza? Deus abençoe, fiquem na paz. Até a próxima.